Aleluia? Nossa temática do mês são as boas novas. No domingo passado tivemos uma palavra maravilhosa da pastora Elis, falando das boas novas relacionado à verdade. Na sexta-feira tivemos uma revelação do alto com o nosso diácono Eric, e ele trouxe o reconhecimento dessa boa nova, né, enquanto indivíduo, como é que eu me comporto, né, como é que eu consigo compreender que eu preciso fazer algo não por obrigação, mas por amor. E hoje nós iremos falar sobre o impacto das boas novas. Amém? Diga para o seu irmão assim: você pode causar um impacto na vida de outros irmãos. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 4. E quando você encontrar, você fica de pé, agradecendo a Deus pela palavra dele. Lucas 4. Iremos iniciar por ele. Lucas 4, a partir do versículo 42. Amém? Você que encontrou, fica de pé. Aleluia. Espera aí um pouquinho. Lucas 4. O médico Lucas, capítulo 4, versículo 42. Aleluia. Glória a Deus. Algumas versões, se tiver na nova linguagem traduzida, vai estar um pouquinho diferente. Na minha, que é a versão NVI, vem dizendo assim: ao romper do dia, Jesus foi para o lugar solitário. As multidões o procuravam, e quando chegaram até onde ele estava, insistiram para que não as deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu pregue boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Aleluia. Papai querido, no nome precioso e poderoso de Jesus, nós rendemos os nossos pensamentos, nós rendemos tudo que nós temos ao Senhor e queremos compreender a porção que o Senhor preparou. Ajuda-nos, Espírito Santo, a compreender tudo que o Senhor trouxe como direção. Usa-me também, Pai amado, para a glória e honra do Teu santo nome. Queremos, Senhor Deus, ter a construção, uma nova construção a partir de hoje, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Já diz para o teu irmão: meu irmão aí, não me incomoda não, porque eu quero essa porção do alto. Aleluia. Eita, papai do céu. Eu estava refletindo sobre essa palavra e Deus trouxe essa parte de Lucas para iniciar. Quando Jesus diz, imagina só, Jesus estava em um lugar, já tinha operado vários milagres, tá? Não eram poucos não, eram muitos milagres. Quando Jesus saiu daquele lugar, ele foi só ter um tempo sozinho, por isso que ele disse solitário. Mas o povo procurava Jesus. E eles não queriam deixar Jesus ir. Eles não queriam. Mas vamos pensar, quem gostaria de ficar longe de Jesus? Aquele homem maravilhoso, com um amor que ninguém consegue estar igual. Ninguém queria estar longe de Jesus, não é verdade? Mas aí Jesus diz mesmo assim: olha, vê só, povo, eu preciso ir em outras cidades para poder pregar as boas novas, porque foi por isso que eu fui enviado. Aí eu pergunto: quem é as boas novas? Você já identificou quem é as boas novas? O próprio Jesus revelou nele mesmo
essas boas novas. E ele precisava se apresentar em outros lugares para poder, aquele lugar, conhecer o reino de Deus. Quando eu estava pensando sobre isso, Deus me trouxe a seguinte revelação. Às vezes, nós queremos Jesus só para nós. Jesus não veio do céu só por mim e por você. Jesus veio por todos. Quando eu quero Jesus como se fosse unicamente meu, eu não deixo o conhecer das boas novas que está nele resplandecer para outras pessoas, porque ela vai se tornar uma verdade antiga dentro de mim. Mas cada vez mais que eu entendo que Jesus veio por todos e para todos, eu não prendo Jesus somente para a minha vida. Eu começo a dizer, olha, Jesus. Eu começo a sair e soltar Jesus em todos os lugares que eu passo. Às vezes queremos colocar uma presilha, sabe, correntes. Queremos acorrentar Jesus em nós. E misericórdia por isso. Porque nós não damos a oportunidade da outra pessoa conhecer esse amor que nós conhecemos. E que ela não seja impactada pelo amor que me impactou. E aí como é que vai ficar o mundo? Imagina só se Jesus tivesse parado ali na Judéia, ficado só naquele lugar, naquele grupo de judeus, ministrando só para os apóstolos, ele não tivesse dito para os apóstolos, vão e preguem as boas novas, vão expulsem no meu nome, vão curem em meu nome. Jesus não trouxe toda a direção dele só para mim e para você não, amado. Ele trouxe todas essas direções para que o mundo o conhecesse. Jesus queria tanto que todo mundo conhecesse ele, que ele foi até o inferno. Está escrito lá em 1 Pedro. Aqueles que tinham dormido não conheciam falar sobre Jesus. E Jesus precisava ir pregar a salvação. Dizer, olha, imagina lá, Jesus chegou lá, sem culpa nenhuma, lá no inferno, chegou lá e disse, olha, vocês não conheceram não. Eu estou aqui para dizer que o pecado ele foi redimido em mim. Que teremos a oportunidade, assim quando for a consumação dos séculos, de você também acreditar no que eu vim pregar. Então Jesus não é só para mim. Jesus é para todos. Tem muita gente ainda que não escutou falar sobre Jesus, não só é por um impedimento territorial, mas é pelo impedimento humano. Porque nós estamos pregando um Jesus religioso. Um Jesus que ele nos coloca dentro de um cativeiro chamado religiosidade. E na realidade, Jesus, quando ele foi concebido, por todas as razões que não tinha uma razão humana para Jesus ser concebido, que foi pelo Espírito Santo, ele já veio contradizer essa história de dizer, o filho do homem nascerá de uma mulher e de um homem. Não. Ele nasceu de uma virgem. Contrariando toda a ideia, ou conceito, ou construção humana. Queremos colocar Jesus dentro de uma caixa para que ele viva de acordo com o que eu desejo. E não trazer os desejos de Jesus para a minha vida. Quando nós começamos a trazer a verdade de Jesus, como a pastora ministrou no domingo passado, nós somos impactados por ela. Lembro muito bem que nesse mês, há 6 anos atrás, foi que nós tivemos o primeiro impacto de Jesus na nossa vida. Em junho, início de junho, nós fomos juntos, né? Eu e Elis, estávamos juntos na igreja. Naquele furor de vai ou não vai, aceita, né? O costume de dizer aceita ou não aceita Jesus.
E nós, naquele dia, fomos à frente. O primeiro impacto que a gente recebeu, uma vida nova. Mas só que Jesus não era só aquilo. Não era só dizer, dentro de você agora, o seu espírito foi vivificado. Não era só isso. Existia muito mais do que isso. E Jesus contava com a minha vida e com a vida dela, que a partir desse primeiro impacto, nós pudéssemos ser testemunhas dele. Se você foi impactado por Jesus, você precisa testemunhar sobre ele. A sua vida diária é uma vida de testemunho. E pelo seu testemunho, vai impactar mais pessoas. Então não queira Jesus só para você, não. Não queira. Porque senão você limita o caminhar de Jesus para outras pessoas conhecerem. Eu pergunto mesmo, você é amado por Deus? Você é amado por Deus? Você, se é amado por Deus, você quer limitar o amor de Deus dentro de você? Não, né? Não. Então comece a demonstrar o amor para as outras pessoas, a partir do que Deus fez com você. Amém, povo santo? Então, quando estava nessa construção, Deus me mostrou amarras em cabeças. Eu parei, eu fiz, Deus, o que é isso? Fiquei pensando, eu faço, Jesus do céu, amarras. As pessoas estão vivendo com um capacete da religiosidade. Um capacete que não deixa as boas novas entrarem mais. Um capacete que impede o fluir de Deus na mente e começa a transcorrer para todo o corpo e que a pessoa possa viver de forma literalmente livre. Na nossa cabeça foi cantado. Era para termos um capacete chamado salvação, que é por meio de Jesus. Mas estamos vivendo com um capacete da religiosidade. Um capacete que impede o nosso pensamento chegar aos pensamentos de Jesus. Porque foi construído em nossa vida, estabelecido construções em nossa vida que impedem que Jesus possa fluir. E aí nós iremos acompanhar uma trajetória aqui, que é da mulher samaritana. Jesus está na Judéia, Jesus está andando, e Jesus precisa passar por Samaria. E aí você pode abrir a Bíblia no capítulo 4 de João. Nós iremos fazer uma leitura. E você vai ver o confronto de Jesus com a religiosidade. João capítulo 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse quem ele batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez a mais para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Olha para cá. Samaria, o lugar que não tinha comunhão com os judeus. Agora, se você for olhar no mapa, a Judéia e Samaria são cidades vizinhas. É uma próxima da outra. São territórios que fazem fronteiras. Mas o judeu não tinha comunhão com os samaritanos, nem os samaritanos com os judeus. Mas Jesus precisava passar por onde? Pela terra que os judeus queriam esquecer. Ele precisava passar por lá. Era necessário Jesus passar por esse lugar. Assim,
chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto da terra de Jacó, que dera a José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Nisso, uma mulher, diga uma mulher, é uma pessoa, veio tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco da água. Os seus discípulos tinham ido para outra cidade comprar comida, ou seja, Jesus estava sozinho. Não é verdade? Jesus com uma mulher sozinho. Opa! A mulher samaritana perguntou-lhe: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. A Bíblia é clara dizendo isso. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, a qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrará a vida eterna. Você já bebeu dessa água? Você já bebeu dessa água? Com certeza. Então dentro de você é para viver, é para jorrar. Sabe o que é jorrar? Pensa no níquel. Aqueles buracos que a gente normalmente vê em desenho animado. Um buraco lá, que de repente vem uma água e para cima, não é isso? Não é isso? Era para ser dessa forma. A minha e a sua vida era para jorrar essa vida eterna. E era para as pessoas verem esse jorrar dessa água. Por isso que nós precisamos ser testemunhos. A mulher me disse: Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele disse: vá, olha os confrontos, vá e chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. Já teve quantos? 5. E o homem com quem você agora vive não é o seu marido. O que é que Jesus chamou essa mulher? Jesus chamou essa mulher de prostituta, de adúltera. Talvez a gente não queira ser confrontado por Jesus no nosso passado. E como é que vai causar o impacto da vida? A mulher, ao escutar o que Jesus trouxe sobre a vida dela, chegando papo a papo assim, ó, ele e ela, ele diz: olha, eu sei que tu vive com um homem que não é teu e que tivesse já mais 5 homens. E aí eu imagino a mulher olhando para a cara dele, de Jesus, tipo, ele sabe da minha vida. Jesus conhece a nossa vida. Jesus sabe o que nós passamos. E às vezes ele vai chegar e vai trazer uma direção do nosso passado para poder curar o nosso presente. Mas às vezes a gente quer esquecer o passado. Se fosse por isso, Jesus não teria nem tocado no passado dessa mulher.
Ele só teria passado por Samaria, teria parado a palavra dele aqui. Olha, toma água, essa é a água que está em mim. Toma aqui, que tu vai ter a vida eterna. Mas além disso, ele quis trazer um impacto para a vida dessa mulher, para que lá na frente vocês pudessem ver o que ocorreu com a vida dela. E a mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar de onde deve se adorar. Jesus declarou: crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, prestem atenção. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora em que, de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vir, explicará tudo para nós. Quais são as dúvidas que nós temos da nossa vida ainda? Se nós temos dúvidas ainda sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta aqui em terra, é porque nós não chegamos ainda a Jesus. De tal maneira, para que Ele possa nos fazer entender o que é certo e o que é errado. Quando Jesus subiu aos céus, Ele deixou uma ordem, Ele disse: o Espírito da verdade vai ficar. E é Ele que traz a consciência do pecado, juízo e justiça. Se nós estamos sendo confrontados com o nosso passado, confrontados, não apontados. Confrontados com o nosso passado é porque Jesus quer trazer algo novo onde existe essa dor. E sabe o que é que Jesus me disse no meio dessa ministração? Quando eu estava tentando, lá com ele, ele disse: as mentes estão cauterizadas por dores e não querem tocar no passado porque é doloroso. Mas como é que Jesus vai conseguir curar se nós queremos esconder? Nós temos pessoal da saúde aqui. Pergunto, você que está em casa também, quando se tem uma ferida, a gente abafa ela? A gente vai tampar a ferida? Não, porque vai ficar pior. A gente deixa ela um pouco exposta e vai colocando os remédios que é para poder ela curar. Depois que colocou os remédios, a gente coloca uma proteção, mas não abafa. E por que nós gostamos tanto de abafar as nossas feridas? Porque dói. E Jesus vai chegar exatamente no ponto de dor. No ponto onde as feridas da nossa alma, as feridas das nossas mentes, está lá acusando, e Jesus querendo tratar, Jesus querendo tocar para tratar, mas nós nos recusamos. Porque imagina a minha vida e a sua vida, num lugar qualquer, eu, Adriano, chego e Jesus diz: olha, eu sei que tu não tem vivido, não é com tua esposa não. Ele fez isso comigo. Eu sei que a vida que tu tem praticado não é uma vida que é uma vida que vai me glorificar, não. Quantas vezes Elise e eu, ao sairmos do Alza do Pinho, descíamos uma ladeira enorme para chegar na Mangabeira. No meio da Mangabeira, no meio dessa rua, passava o irmão e irmã linda, vocês vão ficar mais bonitos com Jesus. Não era assim? Vocês vão ficar mais bonitos com Jesus. Mas não vão para esse caminho não, porque senão ele não vai até vocês. Ele dava uma graça para a gente,
mas depois trazia a condenação. O capacete que Jesus mostrou é um capacete de condenação. É um capacete que a religiosidade está dizendo que eu preciso sofrer para ser. Que eu preciso passar pelos piores momentos para poder ter a graça maravilhosa de Jesus. Esse é um capacete da mentira. A graça de Jesus, nós não precisamos passar mais por nada. Nós não precisamos nos dedicar mais para poder chegar junto de Jesus. Nós não precisamos jejuar mais para estar junto de Jesus. O que foi que ele chamou os fariseus? Tumbas mortas, andando, sepulcros caiados, hipócritas. Aquele que ficava jejuando e ficava com a cara de lamentação, porque estava sofrendo. Ei, não. Você não precisa mais disso. Você não precisa fazer algo a mais para ser mais amado. Não precisa fazer algo a mais. Nós já somos amados, independente do que façamos. E aí, na continuidade da leitura, eu gostaria que a gente fosse lá para o 39, do mesmo capítulo 4. Ele vem dizendo assim, depois você lê o restante lá, tá? Ele vem dizendo, muitos samaritanos, presta atenção, muitos, a mulher era quem? Era o que ela? Samaritana, não foi isso? Não foi? Ele confrontou ela, ele falou sobre a vida dela, depois ele a despediu. E ela saiu e voltou para o povoado de Samaria, onde ela vivia, e ela foi contar ao povo. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho de quem? De quem? Fala mais alto para poder escutar. Da mulher? Onde é que está o nosso testemunho aí? Onde é que está o nosso testemunho para impactar uma cidade como ela? Aquela que Jesus disse que ela era adúltera, que foi confrontado pelo passado dela, e ela chegou e disse, olha, eu vi o Messias, eu vi o profeta, ele falou sobre a minha vida, eu não o conhecia, agora ele está ali. Vamos lá conhecer Jesus? Será que o nosso testemunho tem trazido pessoas para Jesus, ou tem afastado as pessoas de Jesus? Porque se nós estamos trazendo, estamos impactando com Cristo. Se nós estamos afastando, estamos impactando com a nossa vida. E é um testemunho falso. Eu não posso ser diferente aqui no altar como em casa. A minha casa é o termômetro do altar do Senhor aqui na igreja. A minha casa é o termômetro aqui dessa igreja. Então, dentro dos meus confrontos que Jesus traz, eu vou aprender. Eu vou aprender para poder testemunhar sobre ele para a vida de outras pessoas. E as pessoas conhecerem esse Jesus misericordioso, amoroso e cheio de graça. Amoroso e cheio de graça. E na continuidade vem dizendo... A mulher disse, né? Ele me disse tudo o que eu tinha feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com ele. E ele ficou 2 dias. Jesus ia só passar. Passar quer dizer que ele não ia parar. Mas ele precisou estabelecer em Samaria um convívio diferente. Então não deixe o brilho de Jesus apagar dentro de você por conta de memórias do passado, não. Viva! Porque ele chegou junto de você exatamente para poder modificar a nossa maneira de pensar.
Às vezes queremos ficar presos lá atrás, ficar absorvendo toda essa negatividade do passado, enquanto Jesus gostaria de fazer diferente. Jesus gostaria que nós pudéssemos olhar para o nosso passado e pudéssemos chamar Ele, dizendo: poxa, Jesus, aquilo doeu. Doeu e não doeu pouco, não. Eu senti muito. E hoje eu trago aqui na minha cabeça, na minha memória, esses traços. E eu quero te dizer uma coisa. Se você tem orado para apagar os seus pensamentos, eu vou dizer que você está orando totalmente errado. Com toda certeza. Porque Jesus não apaga o pensamento de ninguém. Jesus quer tratar a dor que está no pensamento e não apagar o pensamento, porque é essa dor, a partir do tratamento dela, que vai servir de testemunho para que outras pessoas cheguem a Ele. Agora, se eu não quero tratamento, muito possivelmente a nossa vida não vai se ligar à vida de outras pessoas. Amém, povo santo? Então, quando Jesus faz esse confronto com a mulher samaritana, e ele traz esse entendimento para ela, e ela consegue chegar a outras pessoas, eu entendo que aquela notícia, ela se espalhou. Preste atenção, por o impacto de Jesus em uma pessoa, que foi na pessoa da mulher samaritana, Samaria começou a viver e saber quem era o Messias. E aí na trajetória da Bíblia, vai passando os dias, Jesus é crucificado, Jesus ressuscita, Jesus pede para os apóstolos irem para a Galileia, esperar o Espírito Santo descer. E depois que ele dá ordem para os apóstolos, comissionando ir e pregai, eles recebem o batismo do Espírito Santo e eles começam a andar. E onde é que eles vão parar? Em Samaria. Pedro e João vão parar em Samaria. E quando chega lá, os samaritanos que eles tiveram contato, eles sabiam quem era Jesus. Eles foram lá agora para receber outra porção do Senhor. Que era a porção do Espírito Santo. Você pode acompanhar lá em Atos depois. E você vai ver. E depois de Estevão estar no Sinédrio, depois de Estevão ter sido julgado, apedrejado, Saulo lá, né? Saulo estava lá. E aí vocês vão ver que Pedro e João, eles estavam lá em Samaria junto com Filipe. E eles vão começando a falar sobre Jesus. Atos 8 vem dizendo assim. E vem dizendo a perseguição e dispersão da igreja. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judéia e de Samaria. O lugar onde os judeus não eram aceitos, o lugar onde as pessoas não queriam ter nada com ele, agora era o lugar onde os apóstolos iam ter com Jesus. Era o lugar onde os apóstolos iam trazer a direção de Jesus para aquele lugar. Alguns homens piedosos sepultavam Estevão, e ele vem falando. Saulo, por sua vez, estava lá, porque Saulo foi perseguiu também. Versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali anunciava o Cristo.
Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Percebem? Jesus te trouxe aqui foi para poder cruzar desde o primeiro momento que você recebeu o impacto das boas novas para hoje ser impactado novamente por Ele. Viver o sobrenatural do Senhor sem pensar muito no que foi colocado lá no passado. Curar essa mente doente. Curar esse espaço de pensamento onde existe mais condenação, existe mais acusação, existe muito mais uma amarra religiosa do que uma liberdade da graça. A graça de Jesus, que nós falamos no mês de maio, foi de junho, no maio de abril, ele não veio só para trazer a salvação. Foi para vivermos uma vida livre. Uma vida sem amarras. Em adiante você vai ver o que é que Paulo e João fizeram em Jope. O pessoal chegou lá, sabia quem era Jesus. Tinha um Simão que acompanhava, que era o mago. E quando Simão viu que Pedro e João puseram as mãos sobre as pessoas que estavam lá e eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, esse homem quis comprar o dom de Deus. Mas por que isso? Por que está trazendo isso? Lembra no início quando eu falei sobre nós queremos Jesus para nós? Nós queremos comprar um Jesus só nosso. Achamos que Jesus, ele é uma exclusividade tão nossa que as outras pessoas não podem ter. Ou se vão ter, é do jeito que eu quero condicionar. E Jesus não tem condicional. Para ter Jesus, não precisa de condicional. Para poder receber o poder de Jesus, não precisa ter condicional. Então, a condicional foi colocada por um capacete de religiosidade em nossa cabeça. E o que eu te chamo hoje, para nós tirarmos esse capacete da religiosidade e fazermos da nossa cabeça um local onde o capacete da salvação vai chegar. No nome de Jesus. Comece a trocar os seus pensamentos. Comece a ver o que Jesus vê sobre você. E não o contrário. Não comece a ver as suas falhas somente. Não comece a se condenar por suas falhas somente. Porque você está fazendo a ação do inimigo na sua vida. Você mesmo está sendo o seu próprio inimigo na chegada com Jesus. Jesus querendo muito. Mas muito de nós e nós preocupados com os nossos pensamentos do passado. Nós precisamos viver livres. Viver sem essas amarras em que fomos construídos. Eu lembro muito, para vocês terem ideia de como eu passei pelo processo de saída da religiosidade. E quando nós chegamos do encontro com Deus, no mesmo mês que nós aceitamos a Cristo, na mesma semana nós fomos para o encontro com Deus. Eu e Elis saímos de um local onde dançávamos frevo, maracatu, dançávamos tudo. Tudo. Cavalo marinho, todas essas danças típicas daqui de Pernambuco.
E quando nós chegamos lá na igreja, a pastora, que era a irmã Érica, né? A pastora Érica chega lá e faz: vamos dançar? Gente, pareciam que tinham amarrado as minhas pernas. Parece que as minhas pernas estavam amarradas de tal maneira que eu fiquei pensando: mas como é que eu posso? Como é que eu posso fazer isso? E a mente foi atrás. Eu não posso fazer isso aqui agora mais. Eu não posso porque eu fiz isso muito quando era na minha vida antes de Cristo Jesus. Eu fiz muito disso. Eu fiz pessoas sofrerem por conta disso. Eu levei um falso Deus dentro de mim a conhecer no Brasil inteiro por conta desses mesmos instrumentos chamados pernas. Expressão corporal. Isso tudo em frações de segundo passando na minha mente e me travando para que eu não pudesse fazer nada. E ela dizia: vamos dançar. E eu parava: vamos dançar. E eu não conseguia. Naquele momento, hoje eu tenho essa compreensão de que a religiosidade estava querendo tomar conta de mim. De tal maneira a me tornar imóvel, porque a religiosidade, ela corta o poder de Deus para nos deixarmos inertes, parados. E nenhuma figura que não sente cheiro, que não escuta. A religiosidade nos torna estátuas. Os fariseus, eles eram estátuas que andavam, porque eles não conseguiram receber o impacto das boas novas. Então aquela minha construção de tanto tempo, vivendo 10 anos isso, fez com que minhas pernas ficassem travadas. E eu queria, mas eu não conseguia. Os meus joelhos ficaram enrijecidos. Isso em frações de segundos. Até que ela soltou uma palavra. E essa palavra foi muito impactante dentro de mim. O Espírito Santo veio em mim, mesmo naquele início de conversão, aquele início de se chegar a Jesus, veio com o tamanho de impacto que me fez lançar as minhas pernas para fora do lugar onde eu estava. Ela disse: mesmo assim, você já dançou muito para não glorificar o nome de Deus. Agora as suas pernas, o seu corpo, vai fazer isso para a glorificação dEle. E aquilo dali eu tomei para mim. E quando eu tomei para mim, as minhas pernas começaram a ficar mais flexíveis. Elas começaram a movimentar, porque eu estava automaticamente, literalmente, travado. Era como se eu tivesse ficado enfiado dentro da terra e parado. Eu não sei se você se sente assim em algumas áreas da sua vida. Com áreas paradas, áreas que estão afundadas dentro de uma terra que parece que não consegue movimentar. Isso se chama uma cobertura de religiosidade. E o Espírito Santo traz uma direção de dizer que vai precisar confrontar com o passado. Para que você conheça quem é o Messias. Você já conheceu o Messias? Ou você só escutou Jesus? Aquele que eu quero só para mim. Porque quando nós temos esse entendimento de que é o Messias, a nossa ação é igual à da mulher samaritana. Nós iremos chegar lá e dizer, sem esconder, porque ela disse para todos da cidade, ele disse tudo o que eu tinha
feito. Ela escondeu? Não. Se você quer sair diferente nesta tarde daqui, eu te convido a encarar o que Jesus está trazendo enquanto memória. Porque Ele está liberando pensamentos. Ele está tentando te ajudar a você mesmo, preste atenção. Lembra que eu disse que eu recebi o impacto da palavra? As minhas pernas soltaram. E o que é que eu fiz depois? Eu dancei. Eu dancei. Fazia aproximadamente 1 ano que eu não sabia mais o que era isso. Porque para mim, isso não se fazia. Para mim, isso era dizer para Deus, eu estava denegrindo a imagem de Deus em mim. E, na verdade, eu estava querendo que Deus se comportasse como eu estava me comportando. Não existe cativeiro para Deus. Não existe amarras para Deus. Nós que ficamos presos a construções humanas, nós que estabelecemos a construção em nossa vida e colocamos o alicerce dos nossos pés sobre isso, não querendo que nos movimentemos diferente, nós precisamos nos movimentarmos dessa forma. Eu só vou fazer isso porque é dessa forma. Nós não abrimos o espaço para o Espírito Santo se movimentar. Nós não abrimos espaço para que Jesus se movimente por meio de nós, para sermos testemunho dele, testemunho do Messias que veio em nossa vida. Qual o impacto até hoje que Jesus fez na sua vida? Já se relaxou? Porque às vezes a gente entra e fica relaxado. Ficamos relaxados demais. Enquanto isso, Jesus quer trazer direções para a vida da gente. Então, povo santo, eu quero dizer para essa tarde, terminando, é que não se renda à construção humana. Não se renda ao capacete da condenação. Não se renda ao capacete da culpa. Não se renda a nada contrário, ao que for contrário ao que Jesus deixou estabelecido. Ele nos justificou. Ele nos purificou do pecado. Ele abriu a chave do cativeiro onde vivíamos para poder vivermos livre. Religiosidade é pesada. A religiosidade nos coloca um peso enorme, que nós, no final da vida, estaremos andando curvados por uma religiosidade. A religiosidade é estabelecida nas construções da nossa vida. Se é uma construção, nós precisamos o quê? Quebrar a construção da religiosidade. Nós precisamos quebrar a construção da religiosidade. E nos negarmos dia após dia a construirmos novamente esse alicerce religioso. Onde eu olho para o meu irmão, assim como os judeus, com desprezo, achando que eu sou mais do que ele, porque Jesus habita em mim. Não habita nele não, mas habita em mim. Eu sou muito mais que ele. Não, o irmão da placa tal
da igreja B, Y, Z é diferente de mim. Porque eu tenho as revelações do Espírito Santo. Religiosidade. Jesus não está vindo, ou ele não veio para uma igreja, para uma pessoa. Ele veio para todos. Então, que no nome de Jesus, deixe sua mente começar a expandir no que ele trouxe como direção para a sua vida. E no final eu gostaria de orar pela mente, por esse capacete, essa cobertura religiosa. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.